para abrir o programa de hoje, gente, que assunto importante. Chamem todos para assistir, porque de fato a gente tem que lembrar disso que a gente vai falar agora. Já já eu vou conversar com a doutora Fernanda Mangione, que é cardiologista, e a gente vai falar de uma campanha Coração Alerta. O infarto não respeita a quarentena. Olha esse VT de abertura. O isolamento social não pode interromper tratamentos, diagnósticos e muito menos atendimentos de emergência para outras doenças. Segundo a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, houve uma redução de 70% nos atendimentos de infarto no país. Isso significa que as pessoas estão com medo da pandemia do Covid-19 e, mesmo infartando, elas não estão buscando socorro médico. A Organização Mundial da Saúde aponta as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no mundo. Em seu levantamento mais recente, a entidade informa que o total de óbitos envolvendo essas enfermidades chegou a 17,7 milhões. O número representou 31% das mortes registradas em âmbito global. Para se ter uma ideia, mais de 140 mil pessoas morrem de infarto no Brasil todos os anos. Isso demonstra claramente que o acompanhamento e o monitoramento médico é indispensável e ajuda a salvar vidas. Para mudar essa realidade, foi lançada a campanha O Infarto Não Respeita a Quarentena, para fazer com que as pessoas identifiquem o sinal de infarto e busquem imediatamente pelo atendimento médico. Tá aí, é preocupante, né? Então convidamos a cardiologista, a doutora Fernanda Mangione, bem-vinda. Muito obrigada. Para a gente falar sobre o tema. E doutora, o quanto é de fato importante, a gente tem que manter essa atenção. Eu, quando tenho oportunidade aqui no programa, gosto sempre de lembrar ao público que, infelizmente, a gente só ganhou mais um problema. Mas os que a gente tinha, eles não deixaram de existir. E a gente vem muito do foco que a gente coloca em toda a situação que a gente está vivendo desta pandemia. Então, queria que você comentasse a respeito da campanha, né? O objetivo de vocês e se, de fato, o número de óbitos aumentou por essa falta de procura do atendimento. Perfeito, Carol. Então, acho que o vídeo foi bastante ilustrativo, né? Mostrou que houve uma diminuição na procura do serviço médico por infarto de até 70% em alguns dos hospitais brasileiros, né? E isso foi visto não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá. Então, o que a gente vê é que as pessoas realmente elas estão com medo de ir para o hospital, de se contaminarem pelo vírus. Mas, por outro lado, o que a gente sabe é que se essas pessoas estão tendo um infarto em casa, a chance delas virem a ter qualquer problema mais grave, inclusive morrerem, é muito maior do que a chance delas se contaminarem pelo vírus e morrerem pelo vírus. Então, isso é um problema que realmente é alarmante. E tem dados agora mais fresquinhos, vamos dizer assim, que estão demonstrando realmente que teve um aumento de mortalidade domiciliar. Ainda não está exatamente claro exatamente as causas dessa mortalidade, mas muito provavelmente grande parte dessa mortalidade é por problemas cardíacos e principalmente por infarto. E muitas destas pessoas, então, sem ter exatamente, enfim, a causa correta, quando isso acontece de uma forma inesperada em casa, muitas dessas pessoas podem até ter uma confusão e acharem que estavam aí com algum sintoma da doença, do Covid, e aí a gente acaba ficando sem uma organização dos fatos e isso piora ainda mais a situação. Então, na verdade, o que eu acho importante que o público saiba é como vocês estão agindo e trabalhando neste momento para que as pessoas tenham a segurança de procurar ajuda, né? E possam reconhecer alguns dos alertas aí, que a gente já comentou algumas vezes quando a gente está falando de problemas cardíacos, enfim, de sintomas que as pessoas podem ter quando apresentam um infarto, para que isso sirva também como uma atenção mesmo, para a gente não tampar os olhos, né? Sim, uma coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar, que você até comentou, é que o próprio coronavírus, ele pode ter manifestações cardíacas e inclusive de infarto. Então, isso
prova ainda mais que a pessoa que estiver sentindo sintomas mais característicos, né, de infarto, que é principalmente dor no peito, acompanhado principalmente de falta de ar, de sudorese, mal-estar. Porque quando a gente está tendo infarto, realmente a gente consegue perceber, na grande maioria dos casos, né, que tem alguma coisa que não está certo, né? Tá. Que aquilo lá que a gente está sentindo não é normal. Então, se esse é o caso de vocês, procurem o pronto-socorro, o pronto atendimento. E no pronto atendimento, geralmente, a grande maioria dos hospitais tem uma triagem muito mais rápida para esses pacientes que têm esse sintoma clássico de infarto, que é a dor no peito. Esse paciente logo vai ser direcionado para fazer um eletrocardiograma e, se constatado realmente que tem uma emergência cardiológica, esse paciente é direcionado para o setor de hemodinâmica, que é o setor que eu trabalho, que é um setor que é como um centro cirúrgico. Super limpo, as pessoas paramentadas, bem preparadas, com máscaras. Então, a chance de contaminação nesse contexto é muito pequena pelo vírus. E você vai se beneficiar imensamente do tratamento adequado, no tempo adequado do infarto, né? E eu acho também que as pessoas estão com um pouco de dúvida, pensando aí na questão até dos medicamentos de controle que elas já têm, né, no dia a dia. Que coisa, quantas perguntas surgiram em pautas recentes que a gente colocou aqui, de, então, meu remédio de pressão, eu tô tendo alguns efeitos colaterais, aí parei o remédio. Como é que também está sendo essa parte, doutora? Porque eu ouvi até de uma seguidora, ela me relatou pelo direct, e eu quero trazer aqui para o público, não vou colocar nomes, é claro, que o plano de saúde dela parou, a médica dela parou de fazer o atendimento neste momento, porque é do plano. Quando ela me disse isso, eu falei, meu Deus, né? Que complicado, então, algumas atitudes que estão acontecendo e que muitas vezes a gente desconhece, porque, claro, a gente não consegue ter também todas as informações que a gente gostaria nesse momento, informações seguras. Então, assim, como é que as pessoas que já tomam esse medicamento, né, para manter o controle de algumas doenças, estão fazendo agora? Qual é a recomendação de vocês? A recomendação é que os pacientes que tenham essas doenças crônicas, principalmente a pressão alta, né, que é a hipertensão, diabetes, colesterol, eles não deixem de parar nenhum tipo de medicamento. No começo dessa pandemia, houve muito uma discussão em relação a uma classe específica de antihipertensivos, né, remédios que controlam a pressão, de que ele pudesse estar associado a infecções mais graves pelo vírus, porque o vírus, ele age numa enzima que é a mesma enzima que essa medicação age. Tá. Então, surgiu essa possibilidade de infecções piores em pacientes que tomavam essa classe de medicação, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os BRAS, que a gente fala. Tá. Mas os estudos mostraram que isso não é verdade. Não existe um pior prognóstico nesses pacientes que tomam essa medicação. E agora você vê como são as coisas. Ainda existem tendências a achar que essa medicação possa ser protetora, ou seja, que os pacientes evoluam de uma forma melhor. Então, nunca a gente tomar nenhuma decisão no impulso, ouvir sempre as recomendações, e todas as sociedades mundiais de cardiologia recomendam manter as medicações que já tomavam para essas doenças crônicas, principalmente de coração e de pressão. E com o estresse também, a gente consegue facilmente perceber que alguns sintomas que as pessoas estão tendo e que às vezes elas relacionam com algum remédio ou com um problema anterior que tinham, né, e tal, e começam a sentir aí uma angústia maior, uma pressão maior, né? Aquela tristeza, e que acham que muitas vezes o descontrole do remédio, enfim, a dosagem está errada. Então, é para manter exatamente como era, que a chance de algo ter mudado é muito pequena, né, doutora? Se estava diagnosticado. Exatamente, é muito pequena a chance de mudar alguma coisa. É claro, as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas, às vezes pode ter um descontrole da pressão, mas muitos médicos que não estão mais atendendo, vamos dizer, presencialmente, eles estão fazendo esse atendimento por telemedicina, que saiu uma portaria que realmente agora isso é permitido, né? Os médicos, inclusive, podem prescrever e solicitar exames virtualmente, vamos dizer dessa forma. Tá. Então, os pacientes, eles devem continuar se consultando com seus médicos. Em qualquer dúvida, procurar o aconselhamento do médico profissional, né? E se de fato, gente, é isso que foi relatado a mim de uma seguidora, que então o médico parou de trabalhar porque o plano de saúde e tal, enfim, provavelmente não deve estar, não sei a situação, tá? Pagando para o médico nesse momento, sabe? A gente começa a imaginar. Eu acho que
as coisas também têm que funcionar na questão legal, né? Então, se você está tendo alguma coisa abusiva, você tem que procurar aí fazer uma queixa, uma denúncia. Se algo está acontecendo de forma irregular, a gente também está aqui para lembrar o público disso. Com certeza. Né, doutora? O que a gente tem aí nas mãos neste momento? Então, se algo está acontecendo de forma irregular, procure sim ajuda nesse sentido. Vamos falar um pouco dos sintomas, então? O que é o mais comum, né, que todos aí, enfim, apresentam quando a gente está tendo um infarto? O sintoma clássico, né, que todo mundo sabe, é a dor no peito. Essa dor, a característica mais comum dela é uma dor em aperto ou em peso. Muitos pacientes falam que parece que tem alguém sentado em cima do peito. Então, essa é a dor mais clássica do infarto. E como eu disse, ela pode vir associada de sudorese, mal-estar. Essa dor ela pode irradiar para a mandíbula, para o braço esquerdo, às vezes para as costas. Tá. E geralmente a dor do infarto em si, ela é uma dor que ela vem em repouso. Diferente da angina. A angina é um quadro que é uma coisa mais crônica, né? Que vem de uma evolução mais demorada, mais longa, que é uma dor que ela é desencadeada aos esforços. Tá? No infarto, geralmente, essa dor vem mais em repouso mesmo. E vocês notaram, enfim, surgiu alguma preocupação dos pacientes que não estavam se exercitando, enfim, viviam uma vida sedentária e se viram com um tempo e claro, estamos todos colocando aqui que é tão bom fazer atividade física e começar e que isso pode trazer algum problema nesse sentido? Olha, eu acho que pelo contrário. Na verdade, a atividade física já demonstrou ser protetora para o infarto, né? E muito mais ainda nesses tempos de infecção viral pelo coronavírus. Tá. O que pode acontecer é aquele paciente que não fazia atividade física e não exigia muito do coração dele, começou a perceber que ele tem um problema pelo fato de fazer atividade física. Mas vale também ressaltar que a atividade física ela também tem que sempre ser supervisionada, ninguém vai começar correndo uma maratona, né? O paciente tem que começar com exercícios mais leves, caminhadas e aumentando progressivamente a intensidade. E vale ressaltar também que todo exercício que deixa a gente extremamente cansado, ofegante, ele não é um exercício benéfico, né? Principalmente nos pacientes que têm problemas do coração. Tem que ser um exercício mais confortável. E se for partir para esses exercícios mais intensos, sempre consultar um profissional. E, de fato, neste momento, ultrapassar nossos limites, ou chegar no nosso limite pode ser bem perigoso, né, doutora? Com certeza. Vamos colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Renata, um beijo. Acredito que a grande questão nesse momento é saber diferenciar o infarto da síndrome do pânico. Também, Renata, mais uma questão importante. Perfeito, Renata. Essa acho que é a principal dificuldade que nós médicos a gente vem tendo, né? Eu recebo ligações, inclusive, de amigos, familiares, muita gente tendo crise de ansiedade, pânico, e os sintomas, às vezes, eles podem ser muito parecidos, né? As pessoas podem ter dor no peito, pode ter falta de ar. E o que eu acho que é importante nesse momento é sempre procurar se manter calmo e procurar um atendimento. Se você não acha que acha que está mais tendendo para essa coisa de ataque de pânico, procura um atendimento virtual, conversa com um médico e aí houve uma orientação. Mas se você tem uma tendência a achar mais que pode ser um problema de coração mesmo, eu acho que, na dúvida, procura o atendimento cardiológico, um pronto-socorro. Aumentou muito, então, a manifestação dessa crise da síndrome do pânico, doutora? Muito, a gente tem visto muito. As pessoas estão muito preocupadas, né? Com razão. Ficam ansiosas e quando tem qualquer sintoma, esse sintoma ele é ampliado, né? Pela ansiedade, muitas pessoas estão desesperadas, né? O medo pânico, né? Eu comentei isso ontem, que, puxa vida, o medo precisa acontecer, precisa existir, senão a gente não vai tomar as medidas que a gente tem que tomar para se prevenir e a gente vai viver num oba-oba que nesse momento não pode ser feito, né? Porém, o medo que paralisa, que traz esses sintomas, ele prejudica tantas outras coisas também, né? Com certeza. Pensando no todo, pensando no organismo, pensando em doenças que vão surgir aí da questão mental, emocional. Então, não é fácil, mas a gente tem que encontrar
né? É empilhar o pratinho, a gente fala todo dia nisso, né? A gente vai empilhando, assim, vai mantendo o equilíbrio, né? Por isso que a gente recomenda muito também nesse período de encontrar atividades que tragam mais essa calma, esse equilíbrio, né? Como fazer atividade física, eu sei que é difícil, não tá podendo sair na rua, mas da forma que conseguir encontrar. Meditação, yoga, tem um monte de perfis no Instagram, sim, disponibilizando aulas gratuitas, enfim, tentar achar atividades que consigam contrabalancear um pouquinho esse estresse e essa ansiedade. Porque é um momento, né? Vai passar, a gente vai conseguir superar. Vamos colocar mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Felipe, um beijo. Por que mesmo pessoas com vida saudável correm risco, então, de ter infarto? Pode falar. Felipe, então, por mais que a gente tenha estilo de vida saudável, isso significa se alimentar bem, fazer atividade física, não fumar, existem outras doenças que elas não são relacionadas única e exclusivamente com os nossos hábitos de vida. Tem componentes genéticos, como diabetes, a pressão alta e inclusive, pessoas que têm doenças do coração que são genéticas, com uma propensão maior de ter esse depósito de gordura nas artérias do coração. Então, o que a mensagem que eu quero passar é que diminui muito a chance de você ter um problema do coração se você se cuidar e fizer tudo certinho. Mas, infelizmente, isso não é tudo. Tem outros fatores que podem agravar também essas doenças do coração. Ele pergunta também, ele completa, né, o Felipe, se crianças também correm riscos. Isso é uma pergunta interessante. Na verdade, pelo coronavírus, parece que as crianças elas são muito protegidas, né, dessa doença, graças a Deus. E da parte de doenças do coração, é muito difícil essas crianças virem a manifestar qualquer doença do coração desencadeada pelo coronavírus. Nos adultos, o que a gente tem visto é uma forma de manifestação dessa doença que se chama miocardite. O vírus ele agride o músculo do coração e pode chegar a enfraquecer o músculo do coração. Nas crianças não houveram relatos dessa condição, né, graças a Deus. O que surgiu, que eu li recentemente, é que existe uma doença que se chama Takayasu, que às vezes as crianças podem manifestar essa doença secundária ao vírus, mas são só hipóteses muito frustras Foi agora, acho que no final de semana, falaram até, relataram casos de Nova York, né, de crianças, perfeito, mas ainda não tem nada concreto, cientificamente. Gente, claro, né, principalmente para quem tem criança em casa, quem tem filho, isso é uma preocupação, acho que a primeira, né? A gente sempre pensa primeiro nos filhos e nas crianças, então, claro que procede termos aí preocupação e que, nesse momento, a medida de ter afastado as aulas, isso eu comento aqui, eu acho que foi a principal e melhor medida, porque as crianças não têm nada a ver e elas não conseguem cumprir essas medidas de segurança que nós adultos conseguimos, de não levar a mão às mucosas, de estarmos com a máscara, de estarmos distantes. As crianças o tempo todo, enfim, põem a mão em lugares e se coçam, né, doutora? E então, elas são muito transmissoras, esse que é a grande coisa, porque a maioria delas não tem sintoma, então a gente não sabe que a criança está doente. E a criança a gente beija, abraça, elas pegam do copo, bebem do mesmo canudo que a gente. Não tem muito como controlar, que nem você disse. Sem dúvida. Então elas são muito transmissoras, então por isso que é importante também deixar as crianças isoladas e longe dos grupos de risco, né? Perfeito. Mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Marta, um beijo. Meu filho, depois de um procedimento com um aparelho de alta frequência, teve coração disparado e agora de vez em quando ele sente disparar. Ele pode ter desenvolvido algum problema no coração? É válido procurar um médico? Marta, eu gostaria de saber o que seria esse aparelho de alta frequência que o seu filho usou. Especificamente, eu não consegui decifrar muito bem. Foi para uma cauterização de uma unha. A minha diretora está me passando agora. Cauterização de uma... Puxa vida. Eu acredito que não, porque eu acho que deve ter sido alguma coisa bem relacionada com o uso do aparelho no momento. Eu acredito que isso não deve interferir no futuro, não. Mas, então, já vou emendar uma pergunta, doutora, que coisa, a gente já estava vivendo um momento tão difícil para muitas crianças que já estavam apresentando uma síndrome do pânico, que já estavam tendo até que cuidar desta questão de estarem ali bem sensíveis, né? E, enfim, muitas crianças hoje até fazem uso de medicamento
Isso, eu acho que para quem ainda não conheceu nenhuma criança ou que não ouviu o relato, hoje, infelizmente, é um cenário que a gente tem, né? E eu imagino que as mães também estejam preocupadas muito com essas crianças que agora em casa, isoladas, confinadas, esse estresse também aumenta. Vocês têm notado alguma mudança? Tem aí alguma orientação que vocês possam dar para essas mães e para essas crianças, até para que elas fiquem mais calmas? Claro que as que tomam medicamento, como você disse, precisam manter. Sim. Né? E nesse momento, então, eu imagino que mais ainda. Eu acho que é um período muito difícil, as mães estão ficando praticamente malucas, né? Porque tendo que fazer a tarefa de casa, de escola, aula virtual. Eu acho que nessas horas vai muito das famílias mesmo ajudarem, tentando entreter as crianças da melhor forma possível. Se tem algum espaço ao ar livre que possa levar essas crianças para elas gastarem energia, fazer bastante atividade física, exercício, que a gente sabe que não é a realidade de muita gente, né? Que tem muita gente que tem um espaço pequeno e não tem muito como entreter essas crianças. E eu acho que evitar também o máximo possível, que eu também sei que é muito difícil, tenho 2 filhos pequenos, os eletrônicos, tentar em algum momento do dia fazer alguma atividade mais lúdica, pintura, desenho, massinha, essas coisas que a gente sabe que deixam as crianças mais calmas. Existe até possibilidade de fazer meditação com as crianças, aula de yoga, tem um monte de conteúdo hoje na internet que eu acho que pode ajudar nesse aspecto. A dar um alívio, né? Sem dúvida. É muito triste isso, né? A gente pensar crianças aí, enfim, com medicamentos para depressão, mas nós não estamos livres, então a gente tem que pensar e tentar ajudar com as informações, todo mundo aqui ao vivo. A gente vai fechar, então, essa entrevista, né, com a campanha, né? O que está sendo, então, passado, que vocês criaram. A gente pode, inclusive, explicar, se você quiser, doutora, a gente vai colocar na tela, que está sem o áudio aí, e pode dizer o que quiser aí no seu fechamento. Olha lá que interessante. Não deixe que o medo de contágio pelo coronavírus coloque sua vida em risco. É aquilo que a gente estava colocando, né? Que a chance de contágio pelo coronavírus é muito menor do que a chance de qualquer complicação mais grave pelo infarto. Então, em caso de qualquer sintoma que seja característico de infarto, inclusive podem acessar o nosso perfil no Instagram, né? Que é Coração Alerta, @Coração Alerta, que lá tem mais dados, mais informações de quais são os sintomas característicos do infarto. Dessas pessoas realmente procurarem o serviço de saúde o mais precoce possível, porque a gente sabe que o tratamento precoce salva muito vidas e diminui muito a taxa de complicações futuras, como insuficiência cardíaca e arritmias graves. É verdade. Obrigada, viu, doutora? Obrigada e parabéns a você, aí, Carol, pelo convite. A todos, né? Sempre recebemos, então, o meu agradecimento é à Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. A gente já recebeu muita gente aqui, né, que faz parte aí deste grupo e a gente parabeniza, o trabalho de vocês é fantástico, né? Parabéns mesmo. Vai lá no Instagram, @Coração Alerta, e no site coraçãoalerta.com.br para saber mais. Gente, não hesitem. Se vocês estão aí com pessoas e sabem que as pessoas estão correndo risco, que já tomam alguns remédios, que já têm alguns indícios, indicações, que já tiveram outros infartos, puxa vida, a gente tem que estender aí toda a nossa solidariedade, atenção nesse momento. Muito obrigada, doutora. Obrigada, foi ótimo. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Até a próxima.